Bom, primeiramente, Arantxa, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? É um prazer estar aqui conversando contigo. Hoje nós vamos, então, falar um pouco sobre super-heroínas, né? Das histórias em quadrinhos, né? Inclusive, hoje já falando das super-heroínas no universo midiático em geral, né? Que eles já têm uma grande representação no cinema, séries televisivas e etc., né? A alienígena jornalista e a detetive mutante. A mudança no paradigma das super-heroínas pós-anos 2000. Arantxa, seja muito bem-vinda. Oi para todo mundo aí, espero que todo mundo esteja curtindo e aproveitando aí esse momento e estejam conseguindo assistir aí com a internet. Em dias de chuva é sempre meio terrível, né? E, Arantxa, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre você. Me diz, o que te fez escolher entrar na história, Arantxa? Entrar no curso formal de história, né? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite para estar aqui falando. Então, quando eu escolhi a história, eu tive uma coisa que mais ou menos que acontece, que eu acho que com todo mundo, eu tive ótimos professores de história, pessoas muito maravilhosas no meu caminho. E, para mim, as aulas de história no ensino médio, elas não eram só aulas de história. Tipo, o professor de história ele tem aquela função, pelo menos eu vejo assim no ensino, que não é só ensinar história, né? Ele traz Uhum. outros conhecimentos, ele dá aquele pitaco na tua vida, enfim. E eu me encantei bastante pela história, que, como sempre acontece, né? Depois a gente chega na graduação e vê que não é exatamente como era no ensino médio, mas a minha graduação em história foi basicamente porque era isso, tipo, eu bati o olho na história e eu pensei, eu acho que é isso, eu tinha ótimos professores, eu gostava muito da matéria, então eu acabei cursando história. É até bem engraçado, porque eu pensei, era isso ou veterinária. Mas, gente, como eu choro quando minha cachorra leva injeção, eu pensei, não estou apta a tal trabalho, né? Então, eu fiz história e a minha graduação na história, eu passei por todas as áreas possíveis. Assim. O Maurício, ele bem sabe, porque nós entramos juntos, basicamente, né? Então, todas as áreas eu tava lá. Eu tava tipo aquele meme do Ronaldinho em todo o rolê. Era eu tive na antropologia. Bom, eu tenho uma grande extensão, tipo, na antropologia, que eu fui muito bem acolhida na antropologia. Então, eu tenho vários trabalhos com a professora Luíse lá. Eu tive uma parte na arqueologia também. No começo, eu me interessei pela história clássica. A gente sempre acaba se interessando pela antiga um tempinho, né? Daí, depois, eu fui indo, tipo, um pouquinho de Brasil. Mas foi nada parecia que me prendia vitaliciamente, assim, as coisas elas eram muito interessantes, mas eu não me via fazendo aquilo, assim, é como se nada daquilo fosse necessariamente a minha área, sabe? E aí é bem interessante, é uma coisa Uhum. que acontece muito com as pessoas da história, que é que a gente pensa em história no passado, a gente sempre pensa nela muito distante da gente, nunca no agora. Mas a história que a gente Uhum. faz agora já vai virar passado amanhã, ontem, entendeu? Então, é tipo, para mim, eu me via muito no presente. Eu sou meio presentista, assim. E isso eu não achava nas outras matérias, eu não conseguia achar isso, sabe? Eu queria uma conexão com o passado que revertesse no presente e vice-versa. Uma coisa meio dark, assim, né? Aproveitando o hype da série. Mas eu queria muito isso, assim. E aí eu fui me aproximando das cadeiras mais de moderna, contemporânea, e fui achando mais ou menos o meu lugar, mas ainda não era aquilo, sabe? Ainda não tinha. Eu fui descobrir o lugar, assim, o meu tema, na bocada do TCC mesmo, que eu pensei, é isso, e, sabe? Porque até então eu Uhum. não tinha descoberto o que eu ia fazer mesmo. Sim, até aproveitando que tu está dizendo tudo isso, né? Que quem não sabe, né? Nós temos aí muita gente. A Arantxa agora já tá no mestrado em História, né? Tocando pesquisa dela aí, já se encaminhando aí para os finalmente, né? Eu sei que está na metade, tá? Mas a metade para o final é muito rápido. Mas Tomara que está se não. encaminhando para ir tá indo no mestrado, está indo se caminhando para o final. E tem cada vez mais se destacado. Eu já vi tuas apresentações, já conheço os teus
o tema dos teus debates, né? E sempre me encantou, né? Esse trabalho, né? O campo da representação sempre me agradou, claro, né? E histórias em quadrinhos, né? Tá no meu coração desde sempre. E ver essas questões sendo trabalhadas, né? A questão da representação do feminino, né? E como eles vêm sendo trabalhados ao longo das décadas de produção das histórias em quadrinhos e hoje invadindo para o universo das mídias aí em geral, né? Não só mais focado no universo das histórias em quadrinhos, mas expandindo e fazendo parte de uma cultura geral. É um tema extremamente instigante e sim, né? Eu acho que eu falo isso para praticamente todo mundo aqui, mas quando a gente publica um trabalho, quando a gente escreve algo, né, nós nos tornamos referência querendo ou não, né? E tu já está te tornando cada vez mais referência nesse tema, né? E com isso eu te faço a pergunta, né? Como é que surgiu esse tema da cultura pop, né? Em específico, trabalhar essa representação do feminino nas histórias em quadrinhos, nas mídias, na mídia da cultura pop, né? E como foi essa recepção dentro do departamento de História da Universidade Federal de Pelotas, né? Visto que tu fizeste a tua graduação lá. Então, como eu falei, eu comecei, tipo, eu decidi o tema já assim, na bocada do TCC, foi quando a Netflix lançou, a plataforma Netflix lançou a série do Jessica Jones. E aí, normalmente, assim, eu sou uma pessoa meio. Eu olho e penso, vou assistir mais tarde, mas eu nunca assisto. Daí eu olhei aquilo e bateu, assim. Eu pensei, nossa, vou assistir. Daí eu assisti inteira em, deixa lá, um dia, dois. E eu achei aquilo, assim, maravilhoso. A representação de um outro tipo de super-heroína que não é. Na verdade, na série inteira, eles nem tratam ela como uma super-heroína, mas ela é, sabe? Eu olhei para aquilo e pensei, nossa, é isso, sabe? Tipo, é um outro paradigma de super-heroína, é um outro é uma diferença tão grande e é tipo é uma ideia de representação que a gente se sente, tipo, é aquela questão da importância da representação. Quando a gente olha para uma super-heroína representada com um colã, fio dental, a gente olha e pensa, nossa, não, sabe? Mas quando tu bate o olho numa mulher super forte, com problemas, mas incrivelmente forte, tu pensa, nossa, é isso. Daí eu pensei, será que o quadrinho é tão bom quanto a série? Porque eu não tinha visto acesso ao quadrinho ainda naquele momento. Daí eu procurei quadrinho em meios ilícitos da internet, graças a traduções, né? As traduções aí livres, né? Porque nós não tínhamos ainda na época traduções oficiais como temos hoje. E o quadrinho era incrível. Incrível, incrível, incrível. Daí eu decidi trabalhar com quadrinho porque eu ainda não tinha essa ideia de que se podia trabalhar na academia com séries e filmes, né? Então eu trabalhei com quadrinho na primeira série. E aí ele é um quadrinho muito incrível. Ele, na verdade, a série da Jessica Jones ela é só um dos arcos de história. A série que a Netflix lança, o quadrinho são muitos outros arcos. Mas ficou, tipo, como é o TCC, é uma coisa que você não tem aquele teto todo de leitura, não tem... Foi muito rápido tudo, porque eu não tinha muito tempo, porque eu estava bem perdido, como todo aluno de graduação está bem perdido. E aí eu acabei, tipo, fazendo o que dava para fazer. Mas gostando muito do tema e deixando algumas coisas bem inexploradas ainda. Inclusive, eu não trabalhei com um dos arcos de história que, para mim, é um dos melhores arcos do TCC, que é o arco do Purple Man, que fala sobre violência doméstica e tudo mais. E aí eu deixei ele, propositalmente, já pensando no mestrado, porque eu pensei, não vai dar tempo de fazer tudo, eu vou ter que abdicar de algo, então eu abdiquei desse quadro. E aí, na questão de, tipo, a recepção do trabalho, quando eu pensei nisso, eu pensei, nossa, isso não vai dar certo, tipo... E aí, quando eu cheguei para o Aristeu, ele aceitou muito bem o meu trabalho. Daí eu pensei, nossa, então tá. Daí se tem um orientador, vai dar certo. Tipo, se alguém pega da minha mãozinha, vai dar certo. É o grande passo. Tendo alguém exatamente. a causa já é mais meio caminho andado. Exatamente. A gente pensa, tá, alguém acolheu essa ideia junto comigo. E aí, na minha turma de graduação, eu acho que eu fui a única pessoa a fazer um trabalho relacionado a quadrinho ou a mídia no geral, assim. Sabe? As minhas turmas eram mais trabalhos relacionados ao Brasil, a coisas mais império, enfim, a clássica, a antiga. E aí, então, eu, tipo, abracei esse tema, eles abraçou junto comigo, mas eu acho que a recepção no começo foi meio estranha, assim, quando eu falava para as pessoas
sobre o tema, elas faziam uma cara meio esquisita. Na verdade, é engraçado que eu tenho mais essa recepção dentro pelos colegas em si, tipo, não tirando colegas do mestrado, porque eles já estão acostumados comigo, mas a galera da graduação, do que, por exemplo, pessoas de fora. Quando eu trabalho, você vai falar, trabalha com o quê? As senhorinhas. Eu falo, trabalho com Mulher Maravilha. E elas falam, sim, elas compreendem muito mais. Na verdade, eu percebi que a história de quadrinhos, em geral, da forma que eu trabalho, ela aproxima bastante as pessoas, porque mesmo quem nunca leu um quadrinho, sabe o que significa uma super-heroína, sabe? Sabe que se fantasiar dela muitas vezes era incrível. Então, as pessoas, elas têm uma recepção muito boa fora da academia, no geral, para isso, sabe? E na UFPEL, é uma certa estranheza, assim, nos colegas de graduação a galera do mestrado não, mas, no geral, eu acho que eu fui bem recebida, assim, foi bem tranquilo. Eu tenho outros desafios que são mais a ver com o fato de que ser a primeira a fazer algumas coisas tem seus desafios, né? Principalmente quando tu é umas poucas pessoas. Eu acho que eu fui a primeira pessoa a falar de Jessica Jones no Brasil. Então, tem um certo desafio, né? Que quando se fala de representação feminina nas histórias em quadrinhos, né, tem aquele lugar comum que é a Mulher Maravilha, né? E eu acho que até tu mesmo para o mestrado deve ter feito uma busca ali, né, no acadêmico lá, no Google Acadêmico, ver quantos trabalhos tem Mulher Maravilha. Isso é quase que chutar uma árvore e cai 10, né? E claro que nós temos ao longo da história aí algumas representações, algumas mais expressivas, como Mulher Maravilha, né? Outras muito menos, e talvez seja mais, e aí eu falo sem um conhecimento mais profundo de causa, né? Mas nós temos uma espécie de ranço, né, histórico, se tratando de histórias em quadrinhos, quando se fala de protagonismo feminino ou de mulheres mais atuantes nas histórias em quadrinhos, né? O teu trabalho, eu vou dizer o título aqui, até para o pessoal procurar e me corrigir se estiver errado, tá? É Light Like Jessica Jones, é isso? Fight Like Jessica Jones, isso. Isso, né? A representação do feminino nos quadrinhos de Jessica Jones, claro, né? O trabalho, né, já está concluído, né? Vocês podem encontrar ele na biblioteca da UFPEL. Como é que tu aborda esse tema da representação do feminino? Claro, a Jessica Jones, ela é uma mudança de paradigma, sobretudo a Jessica Jones quando ela foi para a série, né? Os quadrinhos já é um grande choque, né, para um público mais tradicional, digamos assim, né, para quem está acostumado a ver um tipo de papel, né, estereotipado, né, preconceituoso, muitas vezes também, do feminino nas histórias em quadrinhos. De repente nós temos histórias extremamente densas, extremamente profundas, e que apresentam uma personagem que, como mesmo tu colocaste, não é apresentada como super-heroína. Pelo contrário, ela é uma pessoa, ela é vista como uma pessoa comum, com dificuldades, necessidades, desejos, anseios, ambições, crises, como uma pessoa comum. A diferença é que ela tem superpoderes. Mas, ademais, ela é uma pessoa comum. Como tu trabalhas isso na tua monografia, né? E como tu vens trabalhando com isso, né? Se tu quiseres avançar, o tempo é teu. Então, quando tu vê essa questão no quadrinho, ela já é, como tu falou, um choque muito grande. E quando o criador dela dá uma entrevista, ele acaba falando disso, dele, eu tenho a impressão que ele criou ela no tempo que ele deveria criar, porque eu acho que se ele tivesse criado a Jessica Jones antes desse tempo, ela não teria sido tão bem lida, ela ganhou algumas indicações a prêmios e tudo mais. Mas ele é um criador de séries de quadrinhos que já são quadrinhos mais dark, assim, o mesmo Demolidor, ele já tem quadrinhos com não só pancadaria em si, assim, com outros tipos de histórias, com mais coisas relacionadas. Só que realmente uma mulher nesse padrão é uma coisa muito inovadora, sabe? Uma mulher que tem não tá realmente sendo protagonista da sua própria história, não tá esperando que ninguém salve ela, e uma mulher que tem, como você falou, inúmeros anseios, traumas, que eles giram em torno dela. Na verdade, o enredo inteiro, a gente não pode
tira, se a gente tirar a personalidade dela, a série acaba, o quadrinho acaba, porque é sobre isso que ele gira. Ele gira sobre toda o que você, tipo, você tem um problema, um trauma enorme, uma vida que foi distorcida com base nela ganhar, porque assim como ela é uma mutante, porque ela ganhou os seus poderes, ela não nasceu com eles. Ela tem a clássica história de ganhar os poderes através de uma experiência. Então, é isso agora e tu vai ter que se desenvolver com isso. Então, ela vai se desenvolvendo e tu vai vendo como ela vai se desenvolvendo com esses poderes. Tipo, no quadrinho mesmo, ela tem uma evolução muito bonita, que é uma evolução de aprender a voar, porque, na verdade, ela dá pulos altos, ela diz que ela não voa. E aí ela vai desenvolvendo esses poderes todos. Só que a representação mais, para mim, uma das coisas mais interessantes e reais é que eu gosto de trabalhar com a ideia de que a representação é isso, é tu se ver, se enxergar naquela série, se representar naquilo. E é a questão de ela ser imperfeita. Existem muitos quadrinhos cuja mulher é a protagonista, existem bastante, são muito antigos também. Existem séries com mulheres sofrendo, mas o que gira em torno de tudo isso, na verdade, é isso, é realmente a personalidade dela muito forte na série, que é enjambrada no enredo, e isso acontece também nos quadrinhos, e isso mostra uma questão, como eu falei, como eu estava retomando, interessante, que é a questão de uma mulher ser sempre desacreditada, sabe? Uma das coisas que mais mostra no quadrinho, que para mim é uma das coisas muito interessantes, é você ser desacreditada. A Bárbara, né? Sim, obrigada, Bárbara. Então, é tipo, a mulher, ela não se sente, ela nunca tá no mundo, tipo, você consegue, sabe? A gente geralmente é criada para ter um teto, sabe? Então, até as próprias heroínas antigamente, elas eram protagonistas, mas sempre recebiam alguém para salvar elas. Tipo, eu sou a protagonista da minha série, sim, mas eu preciso que um homem me salve. E isso muitas vezes, tipo, não representa as mulheres. A gente bate o olho naquilo, mas não, porque a gente tem inúmeras mulheres que são mães solteiras, que fazem a vida, tem um corre enorme por aí, então não era a representação muito grande, sabe? Tipo, até uma questão, tipo, por exemplo, eu gosto, com várias ressalvas, muitas críticas, mas eu gosto muito da Vampirella. Eu acho um quadrinho muito interessante. Só que a Vampirella é uma representação absurda, entendeu? A gente olha para aquela representação a Vampirella é mais sexualizada e eu fico assim, eu fico com vergonha, sabe? Porque eu penso, gente, sabe? E é uma questão muito... Oi? Não, desculpe, tudo que era traço que eu via, os desenhos da Vampirella, parecia que ela tinha uma lordose, né? Porque ela tinha que estar com a coluna totalmente envergada para que os seios pudessem estar bem protuberantes e o bumbum bem, né? Ela devia ser torta, coitada, né? Mas era um tipo de traço de desenho, principalmente na década de 90, onde era o que vendia, né? E isso... E, na verdade, é o que vende, né? Tipo, exato. Aí a gente entra na questão do senso de normalidade, que é uma das coisas que acontece, porque enquanto as mulheres elas se acostumaram, a gente se acostumou a ver a mulher hipersexualizada, não que a gente goste, mas acostumou em todo canto. Tá nos programas de TV, tá na cerveja, tá em tudo. E aí é tanto ver que, tipo, a gente não se sente representada, mas meio que o olho acostumou. Mas não é o que a gente gostaria e, tipo, não é o que a gente consome. E aí o que acontece é que o senso de normalidade masculino tá ficando meio nervoso com essa questão de, tipo, uma mulher... Como assim uma mulher que não é hipersexualizada no meu jogo? Eu não estou contente com isso. Estou perdendo o meu lugar, sabe? O meu protagonismo. A polêmica, né, do Mortal Kombat, né? Foi agora que saiu o último, acho que Mortal Kombat 11, que saiu algumas personagens femininas e... finalmente, né, no Mortal eles fizeram as personagens... sem um exagero de sexualização, né? Elas têm tipos de corpos diferentes, não são tão ressaltados seios e bunda, né? Que era o que se tinha, né? Como ressalte, e muitas cobertas com roupa de combate, né? Estão lutando, né? Não tá de salto alto com um decotão até o umbigo. Não, tá com roupa de combate. E teve um grupo de fãs que saíram... que horror! Aonde tá o clássico? Mas calma lá, eu vou perguntar sobre isso, e eu acho que tu tens muito para falar sobre essa questão. E eu gostaria de falar bastante contigo sobre isso, inclusive. Mas, só para não perder o fio que tu estavas falando ali, agora, tu falaste sobre questão de demanda já agora, né?
dizendo assim, ó, o público espera, se normalizou um tipo de personagem, um tipo de representação do feminino que vendeu, né? E se passou a vender, o mercado passou a olhar e dizer assim, não, beleza, é isso que querem, e vamos então investir. E nesse sentido, ao longo da história, das histórias em quadrinhos, né, melhor dizendo, se criou um certo padrão estereotipado do feminino. Não sei se tu concordas com isso, e eu queria te ouvir falar sobre isso, né? Quando a gente vê as histórias das escolas em quadrinhos, como é que tu percebe o processo de representação do feminino e o avanço dele até chegar num momento que é um momento simbólico, é um marco, né? Onde essas representações começam a ser colocadas em xeque e ao ponto de haver uma mudança de paradigma, que é o teu objeto de pesquisa, né? Exato. Representa, como tu falou, não é que as mulheres não... Para mim, a representação, ela sempre está... o consumo e a demanda, eles estão juntos, assim. Então, com quem gasta mais, normalmente manda mais. Na questão do capitalismo, é isso, né? Então, quando não é que as mulheres não consumissem quadrinhos, mas normalmente a impressão que a gente tinha que, desde sempre, elas pegavam emprestado do irmão, era de alguém, e o público para quem ele foi criado não necessariamente eram meninas. Então, ele era com a demanda para agradar o menino. E aí, então, a gente tem essa demanda de mulher, essa demanda de criação de mulheres hipersexualizadas, que muitas vezes eram desenhadas por mulheres mesmo, porque um trabalho bem interessante de se pesquisar é esse, que mulheres desenhavam super-heroínas, às vezes assinavam com nomes masculinos ou codinomes, mas aí elas desenhavam personalidades femininas hipersexualizadas, porque era o que vendia para homens, e como eu falei antes, as mulheres elas batem o olho, não concordam, mas durante muito tempo foi o que se teve, entende? Então, passou durante tempo. Eu vou ver se eu tenho um slide aqui com uma foto. Sim, tenho. Com a criação da Mulher Maravilha, que é, como tu falou, uma das principais. Ela não é a primeira, mas ela é a principal super-heroína do nosso tempo. E era, tipo, o Marston, ele fala que a Mulher Maravilha, ela era perfeita para as meninas, era uma criação para as meninas, porque ela era sexy e delicada. E aí, tipo, era a ideia dela, assim. Ela era tudo a perfeição, ela podia ser doce e também enfrentar perigos, ela era perfeita, era o máximo. Só que aí você tem exatamente essa ideia, um homem criando o que ele acha que é bom para uma mulher, tipo, sem perguntar para uma mulher sobre o que é bom para ela. Então, a Mulher Maravilha, ela é um marco muito interessante, porque através dela tu consegue fazer uma evolução, como ela tem um tempo muito longo, né? Consegue fazer uma evolução enorme com as vestimentas dela, que mesmo apesar de não mudarem necessariamente, continua sendo o mesmo uniforme, ele se ajusta conforme até, por exemplo, a gente tem uma questão interessante que quando ele foi criado, ele causou muito alvoroço porque era uma saia muito curta. E era essa sainha que vocês estão vendo aí, entendeu? Era uma saia por demais. E aí, então, ele não, revoga, bota a saia um pouco mais comprida. Em tempos de mais conservadorismo, ela mudava para aderir uma roupa mais fechada, mas não porque necessariamente as mulheres quisessem, ou que fosse uma representação melhor do feminino e das mulheres no geral, mas mais a ver com o conservadorismo da época mesmo. E aí, tem momentos em que ela tá mais pelada, enfim. Deixa eu ver se eu tenho um outro slide para estudar melhor essa questão. Não tenho. E depois tu chega num ponto em que, para mim, é um dos marcos mais interessantes, que a Mulher Maravilha tá usando já no início dos anos 2000 uma jaqueta de couro com um bustier ainda, porque é a marca registrada dela, e uma calça em estilo vinil, assim. E é um dos marcos mais interessantes, porque ela finalmente abdicou da sainha e agora ela usa uma roupa mais usual, mais parecida com uma roupa comum que a gente vê. Porque, bom, é mais fácil lutar de jaqueta do que de sainha e bustier, né, gente? Então... E aí tu vai vendo que a Mulher Maravilha, ela tem eu sempre uso ela como questão de marca, porque a Jessica Jones, ela já foi criada exatamente como a gente vê ela hoje. Ela não passou por uma repaginação. Ela é como ela é. Então, já a Mulher Maravilha, ao longo dos anos, tem uma década que ela sempre é o auge do que eles esperam de uma mulher. Ela é usada para transferir o que espera de uma mulher. Então,
ela tem um momento em que ela abdica de superpoderes para ter uma loja de roupas, porque é é o mais bem sucedido que a mulher vai ser. Então, ela é retratada com um cabelinho muito volumoso, com seu conversível e muitas roupas, sabe? E aí, tipo, era para ser uma super-heroína, mas deixa isso de lado, ela não precisa combater nada, ela precisa finalmente ter uma loja de roupas. Entendeu? Experimentar roupas, e é isso. E aí ela vai evoluindo para agora, porque a gente tem hoje em dia, que já, para mim, o marco dos anos 2000 é isso, é que nos pós-anos 2000, ela tem uma repaginação muito grande, ela vem com ela faz a mudança de mídia para o cinema, e ela, para mim, ela tá bem repaginada no Conto In, representada pela Gal Gadot, ela tá bem modificada mesmo. A gente fala da Supergirl também, que é uma das meninas que eu trabalho, e a Supergirl, ela tem fases interessantes, porque ela é uma menina no começo. Ela é uma menina mesmo. E aí, ela tem a Supergirl adulta já, que ela morre naquele episódio icônico das Crises nas Terras Infinitas. E a Supergirl volta repaginada nos anos 2000, como uma adulta já, mas que já pra mim é um marco muito interessante, porque ela não é mais uma garotinha que fica sempre esperando alguém salvar ela. Ela é uma mulher bem independente. Ela até, no caso, é bem interessante porque a série é mais a ver, realmente é bem a ver com ela, e o Super-Homem faz umas pontas ali, assim, sabe? Foi uma inversão de papéis bem interessantes. Mas quando a gente fala de Jessica Jones, a criação dela foi exatamente, ela é como eu tinha falado pra vocês, ela morre nesse personagem icônico, que é muito interessante porque a galera que gosta da questão da normalidade, tipo, dela ser sempre essa mulher que sacrifica pelo primo, dela ser sempre a garotinha, é muito comum que sempre apareça, quando a gente fala de Supergirl, esse quadro do Super-Homem segurando ela e chorando. Sendo que agora a gente já tem uma Supergirl bem diferente, mas as pessoas ainda estão presas a essa Supergirl antiga, assim. Sim, que é o saudosismo, né, do clássico, que sempre vai estar... aproveitando até que tu está avançando aí na tua apresentação, né, e falando aí desse passado icônico, né, que, queira ou não, formou um vasto imaginário, né, da representação feminina, né, tu colocaste duas personagens aí extremamente representativas e que, no final das contas, também foram muito estereotipadas, né, em determinados períodos, né, em períodos de publicação. O próprio Mário aqui escreveu aqui nos comentários aqui, né, que a Mulher Maravilha do O'Neill, que surgiu na década de 70, né, ela foi um fracasso de vendas por causa da questão machista e sexista dos consumidores, que esperavam que ela fosse um estereótipo, uma mulher objeto, que fosse aquela mais sexualizada, que não tratasse de questões tão densas e etc., né? E isso, por mais que nós tivéssemos, ao longo das décadas de produção de histórias em quadrinhos, né, tivessem alguns momentos onde aparecia alguma personagem feminina mais representativa de um universo feminino de fato, né? Sempre se teve essa tensão aí de agradar um público que espera uma hipersexualização, mas talvez tentar, em alguns momentos, uma emancipação, uma independência, né? Eu lembro dos X-Men, né? A Ororo, né? A Tempestade, ela ficava muito nesse jogo de tensão, né? Ela era um símbolo representativo das tribos africanas, ela era uma semideusa ali, mas, por outro lado, também, né, tinha lá os seus hiperdecotes, uma sensualização exagerada, e ficavam sempre nesse jogo. Atualmente, agora, né, já no teu mestrado, tu continuas nesse tema, né, e, como eu já tinha dito, né, tu tens te tornado referência nisso cada vez mais. A questão que eu te faço é, como é que tu percebes essa representação agora indo para os seriados? Porque eu vi agora a cena da Jessica Jones, né? E tu já deixaste o gancho ali. Hoje nós temos uma Supergirl
muito diferente. A Supergirl antiga ficou lá na crise, realmente. Né? Nós temos um outro paradigma e outras questões que estão em voga. Como é que tu trabalha isso? Como é que tu percebes essas mudanças aí? Bom, eu vou voltar para a Supergirl para mostrar para vocês que essa é a nova Supergirl, já das séries. Ela, na questão da Supergirl, elas são mudanças mais sutis. Para mim, são muito visíveis porque eu trabalho com ela, mas em comparação a Jessica Jones, são mudanças mais sutis, porque a Kara, ela ainda é uma mulher loira, padrão, ela tem uma estatura padrão, ela ainda é fisicamente uma mulher muito padronizada, mas as mudanças, elas acontecem nas formas como eu tinha dito, botando, é uma questão de você humanizar, literalmente humanizar uma personagem, colocar uma personalidade nela. E aí a Kara, ela tem uma personalidade muito interessante, que ela é bem estabanada. As coisas, tipo, ela é bem atrapalhada, e ela finalmente teve a chance de representar uma super-heroína e de fazer aquela coisa clássica, aquela brincadeira que eles fazem com o Clark. Porque se tu vê ela, se vocês olharem pro lado que ela tá vestida com a roupa de Supergirl, e no outro lado, nem parece a mesma mulher, mesmo sendo loiras. Porque eles botam essa roupinha apagada nela para que ela realmente não pareça fazendo esse jogo, para que ela não pareça mesmo alguém que é capaz de salvar o mundo. Porque você pensa, nossa, sim, essa mulher detetive calcinha aí não vai ter condições, a calcinha da vovó, não vai ter condições de salvar o mundo, mas ela vai, sabe? Ela tá lá exatamente escondida sobre o manto de pensarem isso dela, de pensarem que uma mulher atrapalhada, meio quietinha, não conseguiria ter todo esse poder, sabe? E aí essa é a mudança. E a mudança, ela acontece muito nessa questão de personalidade e muito na questão de eles derem realmente a chance dela provar o que ela é. Ela não... A primeira temporada de Supergirl, ela é bem voltada para ela, e ela é voltada para que ela demonstre seus poderes, para que ela mostre do que ela é capaz, sem a ajuda do Super-Homem. Porque nos quadrinhos é isso, ela tá lá, ela existe, ela é bem importante. Existem, inclusive, quadrinhos em que ela se torna mais importante que o Super-Homem, porque ela não tem um problema com Kryptonita, então, tecnicamente, ela seria mais forte que o primo. Mas eles revogam isso, ela volta a ter também esse problema. Só que na série não. Na série, ela realmente é muito forte e ela não tem uma delimitação. Ela não tá esperando que o primo chegue ela não tá esperando nada. Ela é ela por ela mesma. Isso é uma das mudanças bem cruciais. Ela faz as coisas sem esperar a abordagem junto do primo. Ela é uma personalidade adulta já, né? Então, a primeira Supergirl, que tem aqueles bichinhos que falavam com ela, foram inventado quase que um mundo inteiro para ela. O Supercão, o gatinho falante. Ela não tem nada disso, ela é uma série bem mais adulta mesmo, e traz questões muito adultas junto disso, assim. E aí, nas mudanças que a gente tem, é basicamente, tipo, o fato de que ela tem uma profissão, ela é uma mulher bem da modernidade mesmo. E aí, eu também gosto muito da série, né? Apesar de já estar totalmente perdido já na série, eu tenho que assistir de novo as temporadas, porque eu assisti cada coisa pipocada e me perdi. Mas o que me chama a atenção nesse tipo de narrativa que nós vemos agora, né, pós anos 2000, né, sobretudo, acho que mais na segunda década ainda, dos anos 2000, isso se intensificou cada vez mais, né, é tratar as personagens como pessoas e não como idealizações de personagens. Não sei se eu me fiz entender aqui. Né? No caso do feminino, eles, ao longo das décadas, me parece, sempre foi uma idealização, e sobretudo uma idealização masculina, que se sobrepôs à própria manifestação do feminino. Né? Mesmo quando a Mulher Maravilha fazia discursos feministas lá no início, década de 40, e se avança um pouco até a década de 50, depois isso vai ficando cada vez mais tímido, né? Mas a Mulher Maravilha, ainda assim, ela é um filtro do olhar masculino, né? E ela sutilmente, ela cede a alguns valores masculinos, como ela está lá salvando o mundo, ela é criada por Amazonas e etc, e de repente aparece lá o Steve Trevor e ela vira uma manteiga, né?
e tudo se derrete, ele salva o dia para estar com ela, e ela deixa, e fica uma coisa meio estranha em se pensando de uma personagem que veio de um universo totalmente diferente, e não se explorou, né, as tensões na época, claro, porque existia questões editoriais, questões de público, questões de venda e etc. Quando a gente fala agora de ano 2000, a Supergirl, né, agora, ela tem essa característica de mostrar as questões do dia a dia, as questões das dificuldades corriqueiras, que por mais que ela seja uma super-heroína, né, com uniforme, inclusive, né, ela tem de enfrentar. Né? Eu me lembro do episódio que ela tem lá conflitos com a chefe no trabalho, né? Questões de lidar com um relacionamento que começa a surgir ali, ela com um personagem X, Y ali, ela se aproxima, mas tem as responsabilidades que ela assumiu, tem as expectativas daqueles que esperam algo da Supergirl, tem aqueles que esperam algo do alter ego dela, dos relacionamentos familiares, da irmã, e assim vai, né? Essa naturalização mostra, algo que a gente não via, pelo menos quem lia histórias em quadrinhos antigas, isso não era tão comum. E pelo contrário, inclusive era muito criticado quando isso era abordado. Era muito criticado. E aí que me leva para a pergunta que eu te faço agora. O universo geek, nerd, geek, né? Ele é muito preconceituoso, né? E eu não estou falando nenhuma novidade, né? As questões são extremamente problemáticas e quem participa de fóruns, aí, às vezes eu fico meio com vergonha, digo assim, meu Deus do céu, sabe aquela vergonha alheia, né? Eu digo assim, porque eu sempre fui nerd, sempre fui geek, gosto do universo, da cultura pop desde sempre, e me sinto, às vezes, envergonhado em ver algumas pessoas que também participam e dividem o mesmo universo falando coisas extremamente preconceituosas, extremamente ofensivas e tentando se defender, né? Como? Né? Defendendo principalmente com aquele discurso de não, mas o que eu quero é a representação tradicional da personagem, eu quero fidelidade ao clássico e etc. Como é que tu percebes as reações desses grupos que questionam as representações das personagens femininas, né, sobretudo a feminina, quando divergem das representações clássicas apresentadas nas HQs? Então, como tu falou, exatamente é uma questão que a gente sempre tem que enfrentar, né? Porque tu tá em fórum feminino de coisas nerds, sempre tem isso. É o que eu chamo, é o que eu falei sobre chamar de senso de normalidade. É como essas pessoas foram acostumadas, e é isso, e para elas não querem perder o espaço. Muitas vezes é isso. Tipo, o clássico é como é, ele tem que ser daquela forma, porque eu cresci assim, eu não posso abdicar. Como se fosse o fato de você perder um direito. Não tá perdendo um direito. Quando uma super-heroína, quando um personagem no geral passa por uma mudança, ninguém perde nada. Porque eles são reflexões do nosso dia a dia, eles são reflexões do momento em que a gente está. Então, eles não perdem nada no geral. Mas isso acontece muito relacionados a personagens icônicos muito masculinos, como Wolverine, por exemplo, ou o Lobo, e personagens femininos realmente, assim, é sagrado. Tipo, onde tu mexeu o personagem feminino, vai ter chororô, sabe? Se tu colocar o personagem feminino no lugar de protagonismo mesmo, vai ter. Uma das coisas que mais aconteceu é que eu vi muitas reclamações por parte dos homens sobre o filme da Mulher Maravilha, o primeiro filme. Foram reclamações, assim, em avalanche, dizendo que ela não estava bem representada, que eles queriam que ela não fosse a mesma atriz, sendo que muitas vezes, tipo, não cabe a uma pessoa... Nós somos leigos nesse caso, então, tipo, eu não sei se a Gal Gadot é a melhor pessoa, porque eu não escolho personagens, eu me senti muito bem representada, foi maravilhoso. Mas eles queriam mulheres diferentes, tipo, mais sexualizadas do que a Gal Gadot, tipo, sabe? Porque o corpo da própria Gal Gadot é um corpo mais slim, ela não tem, realmente, como tu falou, a hipersexualização. E a própria Mulher Maravilha poderia ter sido retocada para ficar muito mais hipersexualizada, mas essa não era a proposta do filme. E isso, então, as pessoas, embora eles tenham se justificado dizendo que não foi isso, é realmente essa questão que eu via muito em fóruns, tipo, ela não tá bem representada, ela tá péssima, foi um filme horrível,
foi realmente uma questão, uma enxurrada de coisas, de críticas muito grandes. A gente tem a mesma crítica quando a gente pensa na Miss Marvel, críticas enormes, porque ela não tá bem, tipo, sabe, realmente é uma questão de que toda vez que tu muda uma mulher ou bota ela no protagonismo muito grande, é uma enxurrada realmente de comentários que não se justificam, que são tentativas de justificar, mas não se justificam. Sim, é uma máscara, né? O que me soa com uma máscara, e até tu mesmo colocaste agora, acho muito pertinente, né? Dizer assim, ó, o discurso que é apresentado nos fóruns, em geral, aí, é mascarado por essa espécie de erudição, uma erudição fake, assim, né? Não, ela está mal representada, é a atuação da personagem, é o figurino, é o... Tá, mas o que você quer? O que tu esperas da personagem? E se tu espreme, o suco que sai dali não, eu quero aquela Mulher Maravilha lá, como é que ela tá correndo num campo de guerra lá de calça? Ela tinha que estar de saia, e mostrando polpa da bunda, ou sei lá, ou com os peitos estufados, e aí tu diz, pô, mas só que dizer isso é vergonhoso, é quase dizer assim, não, eu quero mulher hipersexualizada. Vão cair de pau em ti. Então, não. Então, eu digo que ela está mal representada. Pô, né? Isso é muito problemático. E eu gostei aqui, aproveitando aqui o fórum aqui, o pessoal tem colocado bastante, já tocou no tema aqui, começou a surgir 500 mil exemplos, né? E a gente consegue encontrar um monte, isso é verdade, né, gente? Quem foi? Eu estou procurando quem falou aqui. Eu não sei se foi a Francine, não, foi o Mário. O Mário disse aqui, o universo, geek ou não, são preconceituosos, infelizmente. Né? E de fato, né, Mário, tu tens razão. Eu falei aqui específico do universo geek, porque o universo geek se manifesta em específico, né, nas produções de cultura pop, mas o universo em geral, né? A gente percebe isso. Arantia, desculpa, a gente acaba falando, vamos indo longe, né, no tema, mas enquanto pesquisadora, né, como é que tu abordas essas representações grosseiras do feminino? Eu vou aproveitar que a gente está aqui bem num momento de transição, tu trocou do slide da antiga Supergirl para a nova Supergirl, né, mostrou ali a Mulher Maravilha clássica, e falamos agora do filme, né, da Mulher Maravilha, não só da Mulher Maravilha, ela aparece também na Liga da Justiça, né? Como tu lidas com essas representações, não só com as representações antigas, mas representações grosseiras do feminino, que ainda existem, que ainda são exploradas, né? A gente não pode dizer que mudou o paradigma universal, né? Nós temos algumas manifestações, mas ainda existem, mascaradas enquanto essa ideia de empoderamento ou de fidelidade ao clássico, dizendo assim, não, ela é uma mulher empoderada, por isso ela pode usar uma roupa hipersexualizada, mostrando seios, ou com um decote que vai até o útero, ou sei lá, mas o quê? Né? Mas ela é independente, pode fazer isso. Sendo que nós sabemos que advém de uma indústria que agrada um determinado tipo de público. Né? Como é que tu lidas, como é que tu abordas isso tudo, né? Essas explorações estereotipadas do feminino? Então, para a gente trabalhar com a ideia do que eu tenho hoje, com a questão da Jessica Jones e Supergirl, eu tenho que realmente lidar com o que eu tinha antes e o que eu ainda tenho, né? Como tu falou. Então, na verdade, é uma questão de você deixar as pessoas perceberem. Muitas vezes é jogar para o público. É botar uma imagem com uma vampirella, ou como a Red Sonja, mostrar uma imagem como a Riri Williams, ou umas outras personagens, e falar o que vocês enxergam daqui, e pela lógica, tipo, como tu falou, a gente luta num campo de guerra com saia ou não? E aí essa é uma das questões que a gente tem que se perguntar, é jogar para o público e deixar, porque é nesse momento que a pessoa não tem muita resposta, sabe? Tipo, essas hipersexualizações, elas caem por terra por isso, porque
a gente, por mais que exista esse discurso de que é porque ela é empoderada, quando tu fala de super-heroína, tu tá falando de uma pessoa que tá predisposta sempre a lutar, entendeu? Ela tá sempre ali preparada para combater com um microcolã é um pouco complicado, entendeu? Então, é ali que as coisas começam, esses discursos acabam se perdendo e ficando meio dispersos. E quando eu lido com isso, eu faço realmente essa comparação. Meu trabalho faz essa comparação do antes e do depois, até do atual, na verdade, em alguns casos. Mas eu não concordo. Tipo, eu sou realmente veemente nisso de não concordar com essa ideia de que existe por questões de tipo de empoderamento, porque não faz nenhum sentido na minha cabeça isso. Existem outras meninas que também trabalham com super-heroínas e também não faz sentido na cabeça delas. Não é? E existem meninos também, né, que trabalham que também não faz o menor sentido na minha cabeça. Exato. Mas escuta esse discurso recorrente e para mim como eu já disse antes, chega a ser ofensivo, né? Ele é ofensivo aos ouvidos, né? E quando eu falo na questão de meninas, enfim, é que eu trato, por exemplo, se tem uma representação como o Raio Negro, por exemplo, e eu falo sempre da representação da gente se enxergar naquilo, é mais fácil que uma pessoa se enxergue que um menino negro se enxergue no Pantera Negra, entendeu? E ele que pode dizer, se ele bater o olho naquilo, dizer, nossa, realmente. E o movimento que o próprio filme Pantera Negra fez foi uma coisa incrível. A gente vê meninos negros, meninas colocando seus Instagrams com Wakanda, fotos. Eu tenho um amigo que colocou uma roupa muito bonita, um desenho muito bonito, e fez uma montagem em questão de Wakanda. Realmente, as pessoas, a comunidade negra abraçou o filme, tipo, pelo menos na minha visão do meu Instagram, tipo, a gente vive numa bolha, enfim, né, mas as pessoas que eu tenho, que eu conheço, gostaram muito dessa representação, foi uma representação bem positiva, sabe? E a questão de, realmente, tipo, é uma coisa de você olhar, tipo, tá dando certo a representação hipersexualizada? Não tá, entendeu? Então, também tem isso. Sim. Eu acabei pulando aqui alguns pontos, né, que a gente havia comentado, mas eu volto aqui, aproveitando que tu tá agora no slide da Supergirl, né? Das séries que tu tem pesquisado, né? Tu trabalhaste pelo menos eu já vi várias apresentações tuas, né? Algumas, e tu tem propriedade para falar de várias personagens, né? Conhece o histórico delas e ressalta vários pontos extremamente interessantes sobre essa mudança de paradigma. Como é que tu percebe essa mudança de representação do clássico para o atual, né, após anos 2000, né? Na Supergirl, aproveitando que está aí o slide da Supergirl. Bom, a Supergirl ela tem uma questão interessante que ela é bem... Ela dá uma certa torcida no cérebro das pessoas no começo, me deu também, porque como ela cresce, ela é uma criança no começo, e ela é uma órfã, bem quietinha, queridinha, que o super-homem ele deixa, literalmente, ele abandona ela lá, porque ele fala, tipo, ela vai fazer o meu papel, vamos descobrir quem eu sou, então vou jogar, muito bonita você ser minha prima, eu vou te jogar nesse negócio aqui, tu fica quieta. Daí ele joga ela lá no orfanato e faz ela prometer que vai guardar a identidade dele, e por isso ela também não pode ter amigos, né, porque vai que ela dê com a língua nos dentes, então é melhor que ela não tenha. Então eles têm, como eu falei, esse universo com bichinhos para ela ter amiguinhos. Ela, depois que é adotada, ela é uma órfã muito agradecida, e ela tem realmente essa pouca personalidade que mostra, como tu disse, que não é bom que se mostre essas personalidades, a pouca personalidade que mostra dela é de uma órfã bem agradecida. Aí já tem a outra questão, a gente já tem um outro hype da Supergirl, que é a adulta, que é a cara adulta que se sacrifica na crise da Terra Infinita, e ela morre. Tipo, num giro de tempo clássico de quadrinhos, assim, ela para de existir. Naquele momento, junto com vários outros super-heróis, ela literalmente deixa de existir no mundo dos super-heróis, do quadrinho em geral. E então e aí eu trabalho com a Kara Zor-El mesmo. A Kara Zor-El para de existir. Ela morre, é como se ela nunca tivesse existido a partir de então. Porque existem outras Supergirls, vai ter uma Supergirl, se não me falha a memória, em 90, por aí. Mas ela não é a Kara Zor-El, porque Supergirl é um manto. Então ela tem outra, mas a Supergirl mesmo, ela só vai voltar já com a Kara Zor-El. Já após anos 2000, basicamente em 2015.
E aí que ela volta e já volta totalmente repaginada mesmo, já como uma adulta bem independente, com aquela. Ela volta, assim, com a mesma história. Ela tá na cápsula, ela se perdeu no tempo, tudo mais, mas bem diferente da criança que foi criada, né? Show de bola. Muda bastante o paradigma, né? A série, quem assiste, recomendo assistir, né? É muito chocante. Inclusive, tem os quadrinhos, né? Também da Supergirl, né? Dá para baixar aí na internet Tem um fácil. quadrinho brasileiro, tipo, uma versão brasileira, tipo, na verdade é uma tradução brasileira que ela é a boa menina, a super moça, que a ideia ela não é colorida, é uma versão em preto e branco da Supergirl. Nossa, esse eu não conhecia. Eu não lembro o nome agora não vou lembrar agora o nome que fez, a imprensa que fez, mas é realmente igual a Supergirl, tipo, é a Supergirl, só que traduzido para o Brasil em Supermoça. Como Supermoça. Ah, que coisa. Em preto e branco. Sim. E aproveitando, né, continuando, como é que tu vê isso na Jessica Jones, né, que é a atual teu objeto de pesquisa, né? Sim, eu vou trocar o slide e vou para lá, peraí. Vamos ver se eu tenho um outro slide aqui. Ah, tem. Tá, então. Eu tenho alguns slides aqui, tipo, eu tenho o primeiro slide da Jessica Jones, tipo, na série, como a maior parte das pessoas viram ela. E como eu falei, a Jessica Jones, ela não tem uma mudança porque ela foi criada exatamente como ela é agora. Uhum. Mas ela tem uma história. E nessa história, ela tem um colã. Tipo, ela já foi uma personalidade chamada Safira, ela já foi uma mulher de colã. Ela tentou, como ela mesma disse, ela tentou, só que ela viu que realmente esse mundo de super-heróis perfeitos, que não falam palavrão, que tem uma vida muito perfeita, não era o mundo dela. E aí ela larga essa vida de colã, por assim dizer, no episódio bem icônico, quando ela é sequestrada, por assim dizer, pelo Killgrave, o Purple Man, e ele domina a mente dela, e ela passa muitos meses sobre o domínio dele, e aí ele manda ela atacar alguns outros super-heróis, e nesse momento que ela acaba indo pro hospital, toda quebrada, porque apesar da Jessica Jones ter esse superpoder, ela não regenera, ela não é como Wolverine, ela não tem super regeneração. Então, e ela se vê sozinha naquele momento em que, tipo, ninguém percebeu que ela estava sobre o domínio masculino. E isso é uma questão muito interessante de você pensar, porque traz um paralelo com a realidade das mulheres que muitas vezes agem de formas que não condizem com a sua personalidade, porque são sobre o domínio de relacionamentos muito abusivos. Sim. E às vezes as outras pessoas que olham de fora não percebem isso. E aí, quando ela ataca, eu não me lembro se ela ataca o Homem-Formiga, agora eu não vou me lembrar bem, mas é isso, sabe? Ela tá ela se vê sozinha porque, tipo, ninguém percebeu que o que ela tava fazendo era sobre o domínio do Killgrave. Ela não tava atacando ninguém por livre, espontânea vontade, por assim dizer. E ela volta já como Jessica Jones, e aí, nesse momento que o quadrinho começa. O quadrinho começa com ela já, Jessica Jones, não mais Safira, com o cabelo preto, basicamente assim como vocês estão vendo aqui. Essa é uma das a cena que ela tá de roupa branca, é uma das cenas mais comuns no quadrinho, que é quando como ela é uma detetive particular, as pessoas chegam na casa dela e falam, e ela comece do princípio, que é o mesmo que ela fala na série. E ela vai Uhum. escrevendo o que estão falando, e ela tem já uma vida muito diferente, uma vida mais tediosa, ela é mais ranzinza, ela é muito ressabiada com as pessoas, pelo fato de que ela já foi realmente sequestrada, ela foi traída, ela foi deixada, abandonada. Então ela é uma mulher que já tem uma certa casca, uma proteção, que é muito diferente do que tu vê geralmente de super-heróis que são ensinados a confiar sempre. Trancou? Trancou só para mim? Ressalta na questão de personalidade dela. Sem falar na questão básica, que é essa questão de que ela sempre é retratada bebendo, ela tem esse problema com o alcoolismo. Ela é bom e ruim. É ruim porque o alcoolismo, como a gente sabe, é uma questão muito ruim, mas também porque não tem um rodeio de mostrar uma mulher bebendo, tipo, uma super-heroína bebendo. Não, tá tudo bem, ela bebe, ela tem um vício em cigarro e tá tudo bem, isso não é um problema. Isso não impede que ela salve o dia. Isso não torna ela uma menos super-herói. Ela Sim. tem relacionamentos bem casuais, inclusive quem não percebeu ainda naquela parte que ela tá de lingerie ali, ela tá com o capacetezinho do Homem-Formiga ali atrás. Uhum. Ela tá hackeando o computador dele, nesse momento que ela teve um relacionamento com ele, tá usando o computador dele para descobrir algumas coisas.
E são mudanças bem... e a roupa, pra mim, que é uma mudança, é bem tipo... Porque trabalhar com representação também é trabalhar com estética, né? E quando a gente trabalha com... bater o olho nela, tu vê que a roupa dela é completamente diferente de uma roupa de super-heroína comum. Ela, pra mim, ela tem o seu colã, ela tem o seu uniforme, porque ela tá sempre com essa roupa, esse jeans clássico, a bota e a jaqueta. A jaqueta, que inclusive na série, ela é dada, torna-se mais legal ainda, porque até então, na primeira temporada da série, é apenas uma jaqueta que compõe o look dela e faz ela ter esse uniforme. Mas, na verdade, a gente descobre depois que a jaqueta tem toda uma composição sentimental por trás. Então, ela usa a jaqueta, ela é uma roupa simbólica mesmo e emocional. Não é uma roupa feita para sexualizar ou para causar, é uma roupa vestida de emoções junto. E aí a gente tem uma roupa completamente diferente, uma roupa bem mais usual para lutar mesmo, como eu falei. Se ela precisa sair, ela vai conseguir fazer as coisas dela com a roupa muito tranquila. Vamos ver se eu consigo mostrar uma cena. Tipo, ela tá sempre com essa roupa também na série, na HQ. É isso que é uma das coisas muito relevantes, assim, tipo, é o uniforme novo dela. Isso não, eu acho extremamente interessante isso, porque é um rompimento grande de paradigma, como tu mesmo colocas, né? Até por a gente sabe, né, que representação ela está em toda a composição, né, de uma personagem, inclusive não só na narração, mas em tudo que envolve a narração, né? A própria vestimenta da personagem, os traços do rosto, o tipo de cabelo e etc. Tudo isso são escolhas, né? E essas escolhas têm uma intenção, né? Clara ou não, né? Exposta ou não, né? E no caso ali, até esse exemplo dela no supermercado, uma cena usual de supermercado, ela tá com uma roupa mais larga ali, roupa de dia a dia, não tá com essa, nem a calça dela é colada, né? O que pode causar um estranhamento para quem espera já vamos ver uma personagem feminina tenha que ter a sexualização. Por outro lado, como é que tu... Aí eu vou fazer uma pergunta fora aqui do nosso roteiro, mas como tu percebes, ou se tu já fizeste esse tipo de levantamento, observação, o tipo de narrativa que acompanha os quadrinhos dela, né? Os quadrinhos do Elias, né? Ela tem, eu já li o Elias, e ele tem muitos momentos de cotidiano, que eu chamo de aprofundamento na psique da personagem. Que é ali, vários balões dela narrando o que ela está fazendo, os pensamentos dela, o que ela está fazendo, e tu tem cenas, né? Quadrinhos, olha coisa de velho. Mas tu tem cenas ali, várias cenas, mostrando ela lidando com as questões do dia a dia. Às vezes, no meio do nada, ela tá no meio de um caso, pensando, ela diz, eu tenho que diminuir a bebida. Ou ela se questiona assim, me esqueci de comprar cigarro. Puxa, que droga! E muda tudo a história dela, porque a nossa cabeça funciona assim, nós funcionamos assim. E é uma humanização que transforma a nossa experiência de leitura, nossa experiência de quadrinho. E é excepcional isso, vindo junto nisso tudo, né, vem com uma personagem feminina. Né? Além de romper com os paradigmas da própria representação do feminino, ela rompe com os próprios processos narrativos clássicos que se espera, né? Enquanto normalidade do universo de super-heróis. Né? Não sei se como é que tu aborda isso, tu discute isso, e aí é uma pergunta totalmente away, fora, e fica à vontade para falar. Então, na verdade, é uma das coisas que mais faz eu gostar do quadrinho dela, é exatamente isso, esses raios que ela tem, tipo, no momento que essa cena é muito interessante, porque ela tá olhando uma revista, e é aquelas revistas que ficam bem na fila do supermercado, pra gente pegar mesmo quando passa, e ela tá olhando e diz assim, vistas para arrasar, mais pernas de fora, eu perca peso, e aí ela tá lendo aquilo, cogitando fazer aqueles testes, e pensando, nossa, não é à toa que eu me sinto um lixo. E essas cenas pequenas que trazem o senso de normalidade, tipo, trazem ela para o mundo de fora,
e que fazem ela ser mais incrível ainda. Tipo, como tu falou, tem momentos em que ela tá, tipo, esqueci de comprar meu cigarro. Ou que ela pensa, não vou me envolver. E, tipo, o que torna ela mais interessante é realmente isso, essa ideia de, às vezes, muitas vezes, ela pensa, não, eu não vou me envolver nisso. Porque, normalmente, quando a gente pensa no super-herói, ele tá sempre disposto a se envolver e a dar a vida pela causa. E ela não. Daí, nesse momento, algumas cenas depois dessa cena que ela tá no supermercado, entra um cara pra assaltar. E ela pensa, ai, não, eu não vou me envolver nisso. Porque é o que normalmente uma pessoa faria, tipo, porque eu vou me machucar e é muita de mão. E eu senso de se preservar, né? Porque normalmente nós temos o senso de se preservar. E ela tem também. Ela pensa, não vou me envolver nisso, mas ela acaba se envolvendo. Ela rompe esse padrão e se envolve nesse. Eu não abordo tanto a questão de falas da série, deveríamos, não abordo, da quadrinho, não abordo tanto. Mas eu realmente, porque as imagens em si falam por si, né? Então, tipo, acabo deixando os balões, como tu disse, mais fora, assim, mas para mim eles têm um uso bem, tipo, até para a forma como eu entendo ela e apresento ela, eles são necessários, são, tipo, fundamentais. Fantástico. Narante, nós temos aí já mais de uma hora de fala, brincando, né? Tudo gravado, devidamente registrado. Ah, finalmente gravaram. Dessa vez, né? Pra gravar, né? Eu queria te perguntar, só já para se encaminhar para um final, né, e te deixar aberto aí para tu poderes dar as tuas conclusões. Mas ainda me permito fazer uma última pergunta, assim, como lidar com esse universo de estereotipação, né, do feminino, né, que ainda existe, como se vê, e como, né, eu já estava dizendo antes, o próprio universo geek, nerd, ou como o Mário disse, né, o universo em geral, ele tem expectativas, né, ele mascara suas expectativas, mascara seus preconceitos, né, e nós temos que lidar com isso, né? Como identificar essas manifestações e como reagir a eles? Eu acho que quando a gente identifica, torna-se bem fácil, assim, identificar, né? A gente bate o olho e já percebe que tem alguma coisa meio errada. Normalmente, a questão de reagir tem a ver, para mim, assim, como eu sigo numa métrica que eu sigo para minha vida no geral, assim, é não consumir, às vezes, sabe? Ou eu consumo crítico. Consumo com muitas ressalvas, assim, sabe? Eu acho que a gente pode ter um posicionamento crítico quanto a isso, e realmente demonstrar nas redes sociais. Eu acho que o uso de rede social hoje em dia é uma ferramenta muito incrível para isso, para demonstrar o desgosto, por assim dizer. Tipo, não gostei disso. Então, vou deixar claro que não gostei disso. E muitas vezes os criadores desses conteúdos, eles estão nas redes. Então, eles estão ali realmente para... Até, por exemplo, em questões de série, por exemplo. A gente sabe que algumas séries, como Netflix, algumas streams, eles não renovam uma série antes de 6 meses. Apenas se eles verem que realmente a série está muito bombando na rede social. E é usar exatamente essa ferramenta, a rede social, a gente reage nela. Eu uso a rede social para demonstrar alguns tipos de desgostos que eu tenho, algumas séries, algumas representações. Eu sigo algumas meninas que produzem conteúdo relacionado a esses temas de tipo de gênero, estereotipo, representação do feminino. E eu acho que é produzir mais conteúdo que mostre isso, sabe? E na questão que eu sempre vou um pouco além, que eu acredito que, como a gente pensa no quadrinho, a gente às vezes ainda associa quadrinhos a crianças, né? É mostrar outros tipos de feminino, outros tipos de representação para crianças, para que elas não cresçam pensando exatamente naquela forma clássica que existia antes, sabe? A gente mostra um outro tipo de feminino para elas, para que elas cresçam já sabendo identificar e vendo o que é errado e o que é certo. E romper com paradigmas é essencial para descobrir, inclusive, né? Ou melhor, ressaltar que o mundo não é padronizado, né? Isso foi uma invenção e que, né, ter sensibilidade para isso é essencial para os dias de hoje, né? Não é porque eu sou de um determinado gênero, que eu tenho uma determinada conduta sexual, que eu tenho que esperar que o mundo se comporte de tal maneira e que eu não tenha que ter qualquer tipo de sensibilidade para entender o outro ou para aceitar, né, as múltiplas representações que existem aí à nossa volta, né? Isso aí é essencial. Arantxa,
É muito bom te ouvir, tá? Foi um prazer conversar contigo, incrível. Eu tô esperando a tua dissertação, tá? O Aristeu também. Inclusive, ele mais do que nenhum de nós, né? Mais do que qualquer um, Aristeu.